Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma entrevista, um podcast do nosso canal, onde nós vamos estudar, vamos refletir sobre diversos assuntos, alguns assuntos muito interessantes, como o despertar da consciência e como a gente faz para alcançar esse despertar, o que é que a gente tem que realizar, o que a gente tem que buscar, e, ao mesmo tempo, o que é o despertar em astral, ou como nós podemos fazer para projetar o nosso corpo emocional nessa realidade, nessa dimensão superior, mais sutil, onde se encontram diversos seres iluminados, né, onde a gente pode se informar e receber muitos ensinamentos, perceber realidades distintas à realidade física que nós nos encontramos com este corpo físico. Então, eu quero agradecer já de início a presença de todos vocês, pedir carinhosamente que façam aquele trabalho que vocês estão fazendo, de curtir, né, de dar o seu like, de comentar, fazer pergunta, fiquem bem à vontade de perguntar, perguntem para o Wagner, que é hoje o nosso entrevistado, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. A gente agradece demais esse apoio de vocês. É uma rede social, e essa rede social é interessante que a gente dialogue. Mandem sua dúvida, sua pergunta. A gente está aqui para interagir com vocês. Sem mais delongas, então, eu gostaria de pedir ao Wagner, nosso missionário. Wagner, agora uma dúvida que me veio antes de te passar e fazendo para a gente interagindo já. Você chegou a dar missão fora, ou seja, fora do Brasil, ou somente, por enquanto, somente no Brasil? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão assistindo o vídeo. Bom dia ao Alan, né? Agora estamos gravando pela manhã esse podcast. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre o conhecimento gnóstico, o ensinamento gnóstico. E não, Alan, nunca dei missão fora do Brasil, por enquanto só missão dentro do Brasil mesmo. Então, estamos aí há alguns anos dando missão no Brasil. Mais longe, poderíamos dizer, o mais próximo de fora do Brasil foi quando a gente esteve no Acre, que às vezes, né, poderia ser considerado quase uma missão internacional pela distância, né, das principais capitais do Brasil. Sim, perfeito, porque, inclusive, enquanto você falava isso, eu lembrei, né, da missão de vocês no Acre, e aí me veio justamente a mesma reflexão, né? Esses estados que estão um pouquinho mais apartados, a gente poderia até considerar já uma missão internacional, quase, né? Quase. Interessante, porque a tônica e a característica se a pessoa, dependendo de onde a pessoa se encontra, né, no país, muda muito, né, os costumes, os hábitos, uma outra forma de vida, muitas vezes, e é interessante isso, a psicologia, a forma de pensar, a forma de fazer as coisas das pessoas, ela é totalmente diferente, né? Muito interessante. Mas é isso, então, voltando a essa apresentação, o nosso missionário nacional, Wagner Marcarini, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença, e pedimos, então, se você puder se apresentar, passar um pouco da sua trajetória, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua esposa, a Aline, se quiser comentar um pouco sobre a Aline. A gente agradece demais, e pouco a pouco nós vamos adentrando, vamos aprofundando nesses mistérios que a gente se propõe a estudar hoje. Claro. Bem, Alan, então, falando um pouco da minha trajetória, eu conheci a Gnosis muito, muito jovem, né, assim, fora um pouco das instituições gnósticas ainda, através de um amigo que morava próximo de mim, na verdade, no mesmo prédio, né, onde eu morava, em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, mais especificamente na cidade de Carapicuíba, zona oeste de São Paulo. Desde muito jovem, eu tive contato com os ensinamentos gnósticos por um viés relacionado ali a discos voadores, né? Então, me chamava muito a atenção esse tipo de assunto, né? Sobre saída em astral, né? Que é o tema que a gente vai falar hoje, vai discorrer sobre toda a entrevista sobre saída em astral, mas me chamava muita atenção esse assunto dos discos voadores. Tinha um amigo próximo que
né, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, já começou a me entregar um pouco desse ensinamento, fora das instituições gnósticas ainda, mas desde cedo eu já coloquei em prática, né, o que eu aprendia. Então, né, essa era uma característica ali que me chamava a atenção da gnose, né, essa parte prática, e desde muito cedo eu já fui colocando em prática, e depois fui tendo acesso à literatura, né, esotérica, a literatura ali de mestres como Helena Petrovna Blavatsky, Eliphas Levi, Franz Hartmann, né? Então foram os livros ali iniciais que eu me coloquei em contato até que cheguei até a literatura do mestre Samael, e na época, né, esse amigo, ele fazia parte do movimento gnóstico, né, da nova ordem, guiada pelo mestre Rabolu, à época ainda tinha corpo físico, já quase desencarnando, né, em 98, 99, quando eu me coloquei em contato, comecei, né, a me interessar por esse tipo de assunto, e talvez, né, por esse contato com o movimento gnóstico, né, esse assunto do desdobramento astral era muito forte nessa instituição, né? Então, eles tinham um interesse muito forte pelo desdobramento astral, e era algo que também me chamava muito a atenção. E mais tarde, né, em 2004, 2005, eu, né, encontrei as fileiras gnósticas, muito feliz, né? Imaginava que não existiam mais instituições gnósticas naquela época, né? Porque o movimento gnóstico havia fechado suas portas, não podiam entrar mais pessoas. Fazia, né, minhas práticas de forma individual, até que eu encontrei um cartaz na rua, né, divulgando ali a primeira câmara, né, que a gente costuma falar, né, que nós temos também na nossa instituição, os cursos de primeira câmara, né, já convido aqueles que não fazem parte das fileiras gnósticas, né, que procurem na sua cidade. Temos também cursos online de primeira câmara, para que possam conhecer o ensinamento gnóstico de uma forma, poderíamos dizer, organizada, sistematizada, para o avanço da pessoa. Eu até comentava recentemente em uma conferência que se a gente fosse por nós mesmos estudar a gnoses, pegando os livros dos mestres gnósticos, do mestre Samael, do mestre Laxmi, do mestre Michael, de outros mestres, nós demoraríamos, às vezes, anos para conseguir chegar naquela síntese que uma primeira câmara nos dá. Às vezes, ali, uma primeira câmara, o conhecimento que tem numa primeira câmara, o instrutor teve que estudar, às vezes, 50, 60, 70 obras para conseguir entregar aquela mensagem. Né? E, ou seja, aquilo ali um adianto no trabalho da pessoa, né, na assimilação da pessoa, que é impressionante. Né? Então, por isso que assim, os cursos de gnoses, né, as primeiras câmaras, elas têm uma importância muito grande no caminho da pessoa, e não foi diferente comigo, quando eu encontrei a gnoses, né, as instituições gnósticas, nessa existência, né, poderíamos dizer assim. Então, entre 2004 e 2005 eu encontro, né, ali os cursos de primeira câmara, né, faço ali a primeira câmara, e logo em seguida já saio a fazer um curso de instrutor, de missionário gnóstico, no Monastério Moria. Então, logo que eu termino minha primeira câmara, eu já saio a fazer o curso de missionário. Vale dizer que eu fiz 2 primeiras câmaras. Uma que eu fiz no ano de 2005, né, terminei, cheguei ao final. Quando finalizei a primeira câmara, eu decidi não ingressar na instituição gnóstica, porque aquilo que eu conhecia da gnosis era baseado na nova ordem, né, e algumas questões que existiam na nova ordem já tinham sido retiradas do grupo, né, ali do mestre Rabolu. Ele já havia feito diversas reformas e retirado algumas coisas. E quando eu me deparei ali na última conferência com questões que eu nunca tinha visto, falei, não fazia sentido para mim. Eu falei, eu vou fazer meu trabalho em casa. Vou praticar por mim mesmo e vou chegar aos resultados. Conclusão, depois de 2, 3 semanas eu já não fazia mais prática. Já estava desanimado, já estava assim, com energia muito baixa, e aí eu senti a necessidade de retornar. O problema foi o seguinte, o custo que isso me deu foi altíssimo. Foram 9 meses de espera para que uma nova primeira câmara abrisse. E aí, né, aguardando, né, ou seja, várias primeiras câmaras foram abertas, só que eu não conseguia enxergar, era um preço, né, que eu tinha que pagar por não ter
realmente dado sequência naquele momento, né? Mas depois que eu voltei, né, eu voltei assim como se fosse um foguete. Eu fiz 5 primeiras câmaras ao mesmo tempo. Eu ia em várias outras cidades vizinhas, né? Em São Paulo tem essa característica de região metropolitana, então tinha a primeira câmara da Lapa, tinha a primeira câmara em Osasco, que era o grupo que eu participava, ele funcionava em Osasco, tinha a primeira câmara em Barueri, Jandira, ou seja, em outras cidades em Osasco, eu fiz 2 em Osasco, participei dessa da Lapa, Jandira e Barueri, e aí ingressei nas fileiras gnósticas e em 2007 eu fui fazer o curso de instrutor gnóstico lá no Monastério Moria, né? Entrei de cheio ali no curso excelente, instrutores muito capacitados, né? Ali nos entregaram ali uma preparação sólida para que a gente pudesse sair em missão, né? Dali a gente foi, encontrei minha esposa, né? Em 2007 foi onde eu encontrei a minha esposa, e até hoje estamos casados, temos uma filha, né, Helena, fruto do nosso matrimônio, e, né, depois de encontrá-la, saímos em missão para a cidade de Rio Branco, no Acre. Então, do curso a gente já saiu em missão, já fomos para lá e iniciamos um grupo que não existia, né? Não existia um grupo gnóstico lá na cidade de Rio Branco, no Acre, uma cidade encantadora, né? Porque, por incrível que pareça, né, para quem não conhece, é uma cidade muito, muito boa assim de se viver, né, apesar da distância das principais capitais, dos principais lugares assim do Brasil, foi assim uma experiência incrível, né? Fizemos ótimos amigos, né? Encontramos grandes almas ali, irmãos da alma, realmente que até hoje, né, guardamos no coração, guardamos ali na memória as experiências que ali tivemos, né? Passamos ali cerca de 3 anos nessa cidade, e aí, depois de concluído, né, abrimos o grupo, formamos pessoas, né? É, fomos designados para atuar no interior de São Paulo. Então, nos mudamos para Ribeirão Preto, né? Atuamos ali na cidade de Ribeirão Preto. Desde Ribeirão Preto, a gente dava missão em São Carlos, que é uma cidade vizinha de Ribeirão Preto, cerca de 100 quilômetros. Abriu-se um grupo gnóstico ali na cidade de São Carlos. Também fizemos ótimos amigos, grandes aprendizados ali nessa cidade. Nos mudamos para São Carlos em pouco tempo, cerca de 6 meses já estávamos morando em São Carlos, e aí, depois de São Carlos, a gente iniciou um trabalho na cidade de Campinas, né? Tudo no interior de São Paulo. Ribeira, para quem não é do interior de São Paulo, no interior de São Paulo tem uma característica de ter muitas cidades próximas, né? Então, você vai ali pela rodovia Anhanguera, cerca a cada 30, 40 quilômetros você tem uma cidade, né? Então, uma cidade próxima da outra, né? Às vezes você vai, por exemplo, para outros estados, né? Vamos supor o Amazonas, você anda 200, 300 quilômetros e não encontra outra cidade, né, Alan? Uhum. Ou seja, as cidades elas são mais distantes devido à extensão territorial. E o interior de São Paulo tem essa característica de terem cidades próximas, né, e bem povoadas, né? A gente pega ali, Ribeirão Preto deve ter uns 700, 800 mil habitantes, São Carlos uns 200 mil, Campinas já tem quase 2 milhões de habitantes, então são cidades assim densamente povoadas. Então, fomos para Campinas, né? Em Campinas a gente cumpriu uma função estadual, né? Então, vários grupos foram se formando, a gente ajudando ali na parte de dirigindo, né? Já um pouco ali a missão no estado de São Paulo. Então, abriram grupos em Jundiaí, Piracicaba, Atibaia, Bragança Paulista, ou seja, foram abrindo os outros grupos ali, expandindo, né, a missão, uma região muito próspera ali, poderíamos dizer missionalmente falando, e depois de a gente estar em Campinas, voltamos para Ribeirão Preto. Então, ficamos cerca de 2 anos em Campinas, fomos para Ribeirão Preto, voltamos, e aí a gente ficou grande parte da nossa vida missional ali em Ribeirão Preto, e desde lá, né, em Ribeirão Preto, ajudando, colaborando, né, ali com os grupos gnósticos, conforme o Alexandre, né, o Alexandre Antoni já havia falado no seu podcast, houve uma cisão na instituição gnóstica que a gente fazia parte em 2014. Em 2014, estávamos morando na cidade de Ribeirão Preto, houve uma cisão
ali nas instituições gnósticas, e nesse momento, né, a gente se alinhou com o Monastério Moria, né, com a instituição, talvez a que tinha um expoente assim, nacional seria a GEACAC, né, e o movimento gnóstico da antiga ordem, que seriam as instituições que estavam à frente dessa instituição que a gente representou por alguns anos depois dessa cisão. Então, continuamos em Ribeirão Preto até o ano de 2018, e aí nos mudamos para a cidade de Campo Grande, né, para estar mais próximo do Monastério Moria. Ficamos cerca de 9 meses, 10 meses nessa cidade, e aí que nos colocamos em contato com o ensinamento do mestre Michael. O mestre Michael, ele, né, se desvelou publicamente justamente nesse mesmo período, né, onde ocorreu a cisão no Brasil. O mestre Michael já se apresentou ao povo gnóstico como um mestre, né, e ali conhecendo nos primeiros passos a sua missão. Então, que naquele momento a gente acabou não se alinhando com o mestre Michael e só veio se alinhar em 2019, quando estávamos ainda na cidade de Campo Grande, né. Lá estava iniciando um novo grupo do mestre Michael, né, inclusive quem estava à frente da missão naquela época era o Tiago de Carli, a Isadora, que de forma, poderíamos dizer, misteriosa, né, justamente quase que encaixou, né, quando estávamos saindo ali da instituição do Monastério Moria, né, dirigida pelo Monastério Moria, pelo né, quem estava dirigindo naquela época era o seu Dário, né, o Hélio, né, ali dirigindo a instituição. Nós nos alinhamos, né, começamos ali a nos alinhar com o mestre Michael. Ainda não estávamos 100% alinhados quando estávamos em Campo Grande. Dali a gente retornou para Ribeirão Preto, participou da inauguração ali do grupo, em março de 2019, e aí retornamos para Ribeirão Preto, e exatamente, né, assim, para ser mais exato, dia 6 de junho de 2019 foi o dia que a gente começou a trabalhar, né, de forma harmoniosa, alinhada com o Terceiro Círculo, né, assim a gente chama, né, a instituição Terceiro Círculo, a Associação Cultural Gnóstica Samael Laxa. Então já se vão aí 5 anos, né, 5 anos que já estamos alinhados. Como o Alexandre falou na sua entrevista, sentimos ali esse movimento, esse gás, essa energia, essa força pujante presente no Terceiro Círculo, uma força muito semelhante àquela que sentimos quando entramos na gnose, quando estávamos conhecendo a gnose, muito, muito parecida, né? Essa força, essa energia, esse gás, né, presente na instituição, que faziam alguns anos que a gente já não sentia com tanta energia essa força, né? É uma espécie de vida, né? Você sente uma vida ali, né? Que pulsa, realmente. É isso aí. No grupo, né? Nas pessoas, tem alegria, tem alimento, estão contentes, né? Nesse processo. Exatamente, exatamente. E quando a gente volta para Ribeirão, Alan, iniciamos um novo grupo também, né? Então, iniciou-se um novo grupo gnóstico ali, já com o Terceiro Círculo, né? Então, existe lá um grupo que ficou trabalhando com a instituição Terceiro Círculo, e nesse momento, né, estamos na cidade de Brasília, né? Estamos no Distrito Federal, na cidade de Brasília. Nos mudamos para cá no ano de 2022, né, já por motivos particulares, né? Então, quando a gente veio para cá, já foi por conta de motivos particulares, não foi uma estratégia missional em si, né? Foi por uma questão pessoal mesmo, né? Eu passei num concurso aqui em Brasília, então nos mudamos para cá, e o missionário é assim, onde ele está, ele faz missão. Então, chegamos aqui em Brasília, estamos em missão, abrimos um grupo, já temos aqui um grupo funcionando. Quem estiver assistindo, inclusive, for de Brasília, região, e se interessar, entre em contato com a gente, né? Teremos ali o maior carinho em recebê-los aqui, e instruir, né? Entregar aí a mensagem, que é o que estamos fazendo desde que entramos na gnose, né? Desde que entramos na gnose em 2007, né, nos propomos ali a difundir o ensinamento, a entregar a mensagem gnóstica à humanidade, e temos feito isso desde que nos
comprometemos, né, a realizar a nossa obra, o nosso trabalho. Não é fácil, né, e isso é importante que cada pessoa que está assistindo, que se coloca em contato com a gnoses, né, é que é um caminho que ele não é fácil, não é um caminho que a pessoa ela vai acertar sempre, que ela vai sempre triunfar, né? O caminho, como nos ensina o venerável Mestre Laxmi, ele é feito de triunfos e fracassos, né? O importante é que a gente, toda vez que erre, seja capaz de se levantar, corrigir os erros e se levantar e seguir adiante, né? Não parar, né? Porque aquele que desiste já perdeu, né? Quem desiste já perdeu. Ou seja, aquele que continua tentando e continua fazendo e continua se propondo a ser melhor cada dia, né? A esse está reservado o sucesso, a esse está reservado o triunfo, né? A esse está reservado, né, os valores, né, ou né, a coroa da vitória, como nos fala o Apocalipse de São João. Muito legal. Enquanto você falava ali, uma coisa que você comentou, quando eu conheci a Gnosis também, só para a gente, me veio, né, esse sentimento, essa recordação, a gente começou a estudar, fazer o curso, também o tema foi também de abertura, só que eu não pude estar presente no tema de abertura, mas foi sobre os discos voadores, né, foi sobre a possibilidade, né, o missionário, que hoje é responsável pelo nosso Centro de Estudos Superiores no Brasil, né, o Monastério Sol Radiante, que nos deu esse curso. Ele abriu uma turma com esse tema, né, sobre o título era exatamente o que há de verdadeiro na ufologia, né? Ou seja, era uma vamos investigar, não estamos aqui dizendo que existe ou que não existe, né? Isso foi muito interessante porque atraiu muitas pessoas, foi um tema muito as pessoas aderiram e foi bacana, assim, né? Ou seja, a gente chegou por um viés lógico, porque depois aí a gente se inteirou dos temas, né? A conclusão desses aspectos, né? Uma outra coisa que enquanto você falava ali, que eu gostaria de comentar, sobre essa importância, e aí a gente já vai entrando no tema, né, que a gente está se propondo a falar hoje, sobre a importância do despertar. Uma pessoa que ela vai, algo sobre isso a gente conversou com o Tiago, na entrevista que saiu recentemente, com o Tiago, onde o Christopher estava conduzindo, sobre essa questão da cisão, né, sobre essas divisões que ocorrem em todo grupo. Esses processos sempre ocorrem. E o despertar da consciência, ele vai trazer ou seja, é muito importante a gente despertar a consciência para a gente ter discernimento de onde a gente precisa estar, né? Qual é o local exato e preciso que a gente precisa estar para continuar recebendo o alimento, né? Esses ensinamentos que vão permitir a gente continuar trilhando a nossa caminhada, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E eu gostaria de pedir para você, Wagner, o que é o despertar da consciência, para a gente já entrando no tema, né? Para que ele serve, né? Vamos dizer assim, aquelas perguntas básicas, né, sobre o despertar. Como que a gente dentro desse grupo, na Gnosis, né, a gente enxerga essa questão do despertar? Porque existem bastante. Muitas vezes a gente vai assistir um vídeo, a gente vai conversar com alguma pessoa ou outra, a gente vai percebendo que não existe uma clareza. Muita gente fala sobre despertar, mas não tem uma clareza do que é, o que é esse processo, o que é o despertar, né? Perfeito, Alan. Então, antes de mais nada, queria pedir aos nossos telespectadores, quem está assistindo a gravação desse podcast, que tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai chegar no desdobramento astral. A gente vai falar nesse podcast como que a gente pode despertar nos mundos internos. Como que uma pessoa ela pode utilizar o mundo dos sonhos, né? A gente vai explicar um pouco mais nesse tema de hoje, né? Nesse encontro aqui, um pouco, né? Como que eu posso praticar, de fato, estar no mundo dos sonhos, dormindo, no momento que eu estiver dormindo, estar desperto também nos mundos internos. Mas antes disso, a gente precisa falar de alguns outros assuntos preparatórios para isso. E quando você falou da cisão, que chamou a atenção, ali tem um ponto interessante.
Por quê? Porque muitas vezes a gente pode imaginar, isso, né, é até uma provocação para aqueles que estão assistindo, que fazem parte de outras instituições gnósticas, que conhecem a gnoses por outros caminhos, né? Que o nosso objetivo como instituição gnóstica não é dizer que nós estamos certos e outros estão errados. Como falou o Alexandre no seu tema. Num bosque existem árvores e plantas de famílias distintas e que convivem no mesmo bosque. Ou seja, não é porque é uma planta que é de outra família que ela está errada. Um abacateiro está dando abacate e chega uma moeira e fala, não, você está errado, você está dando abacate, eu estou dando mamão, você tinha que dar mamão. Não. Cada árvore, né, vai dar o seu fruto. Cada família, né, ali de plantas, flores, etc., tem ali os seus aromas, as suas características. Tem plantas que são mais completas. Tem plantas que possuem ali coisas que outras não possuem, assim por diante, né? Ou seja, são só famílias distintas, né? Existem essas distinções e está tudo bem, sem nenhum problema. O que não nos impede de encontrar novos lugares. Existem plantas que não florescem em determinados ambientes, recebendo determinados nutrientes, determinada iluminação, ou seja, dependendo do ambiente que uma semente ela é plantada, ela não consegue se desenvolver. E aí, isso que você fala, de saber o lugar que a gente precisa estar, é exatamente isso. O despertar, ele permite a pessoa identificar o lugar em que ela pode desenvolver mais as suas possibilidades. Ela pode desenvolver mais o seu potencial. E aí a pessoa ela precisa experimentar. Não tem outra forma de descobrir isso se a pessoa não se lança a um desafio diferente. Ela necessita fazer isso. É importantíssimo que a gente, ao identificar que determinado lugar, determinado ambiente, determinada circunstância não nos favorece o nosso desenvolvimento, que a gente ouse, porque é uma ousadia, ir para um lugar que você é distinto, vai ter que conhecer novas pessoas, vai ter que, muitas vezes, começar do zero, vai ter que deixar toda aquela bagagem que você traz, muitas vezes, né, que já está confortável em determinado lugar, você vai ter que abrir mão para que você comece um novo caminho. Isso em qualquer área da nossa vida. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela muda de cidade, né? Isso é muito comum com um missionário gnóstico. Ele muda de cidade e vai realizar uma missão em outro lugar, ou muda de país, ou seja, ele tem que fazer uma mudança. Isso, para o despertar da consciência, é uma experiência absurda. Por quê? Porque ele está se submetendo a novos desafios, a novas circunstâncias, a novas pessoas, a novos idiomas, a novos costumes, e isso, para a consciência, é extraordinário. E aí, eu já entro na pergunta que você fez. O que seria o despertar, então? Né? A gente está falando do despertar, mas é importante falar o que é o despertar. Despertar, nos ensina o mestre Michael, talvez seja uma das definições mais simples e mais precisas, é a capacidade de se dar conta. É muito simples. Essa simplicidade que o mestre Michael tem, muitas vezes, em relação, né, a muitos temas, né, ele consegue expressar com uma simplicidade de alguém que surgiu das fileiras gnósticas, né, ou seja, surgiu dentro das fileiras gnósticas e que talvez tenha passado pelas mesmas dificuldades que a gente, não que os outros mestres não tenham, claro, né, mas essa experiência de escola, né, ela é fundamental, né, para nós estudantes também desse sendeiro. Então, essa capacidade de se dar conta ao despertar. Quando eu me dou conta de algo, eu despertei naquilo. Né? Ou seja, eu despertei naquela área, naquele aspecto. Só que despertar não é suficiente. Despertar em algo é se dar conta. Talvez o grande desafio seja usar aquela luz que a gente conseguiu. Porque aí exige muita coragem da pessoa. Porque muitas vezes, quando ela vai usar aquela consciência que ela conquistou, aquela luzinha, né? Porque é uma luz. Quando ela se dá conta, é uma luz que se acende. Ela fala, puxa, eu já sei o que eu tenho que fazer. E agora, fazer o que eu já sei que tenho que fazer, esse é o ponto-chave para mim, assim, do trabalho interior. Porque exige coragem, porque muitas vezes vai contra
os nossos costumes, vai contra, às vezes, a opinião dos nossos familiares, muitas vezes. Vai contra a sociedade, né? O que a sociedade dita ali como regra, como padrão moral, como conduta moral. Ou seja, vai contra uma série de forças que nos deixam numa situação de conforto. Por isso que ali, a pessoa se submeter a um desconforto, muitas vezes, né, faz com que ela, de fato, possa exercer a sua consciência. A sua consciência, ela ganha espaço para, de fato, conseguir se manifestar. Então, em termos simples, né, essa capacidade de se dar conta. E que pode surgir de diferentes formas, né, Alan? Esse despertar, ele não tem uma única forma de surgir. Ele pode surgir pela dor. A pessoa, ela se dá conta por sofrer em algo. Às vezes a pessoa, ela precisa sofrer, passar por alguma dificuldade muito grande para ela se dar conta que aquele não era o caminho, que aquilo não era benéfico, que existia uma outra forma de se fazer. O exemplo de uma pessoa que fuma. A pessoa, ela continua fumando enquanto ela não tiver um problema de saúde, não tiver ali alguma situação drástica na vida, ela vai continuar fumando. Mesmo sabendo, isso é interessante as pessoas entenderem, né? Ela sabe que aquilo faz mal. Por quê? Porque todo dia que ela vai fumar, ela pega o cigarro e está escrito lá, causa câncer, impotência, perde os dentes, traz problema de saúde, etc., né? Ela sabe, isso daí sabe. Mas ela não se deu conta ainda. Saber é uma coisa, conhecer é uma coisa, e ter consciência daquilo é totalmente distinto. Mas beleza, a pessoa, ela pode, mesmo assim, se dar conta e não ter a coragem de fazer aquilo. Quando que isso vai acontecer? Muitas vezes por um processo traumático, alguma dor, algum problema, alguma situação ali grave, e aí a pessoa, ela consegue ter força, né, para mudar a rota ali do seu vício, etc. Isso vale para qualquer área, né, ali da nossa vida. Nós podemos nos dar conta através de reflexões. É uma outra forma de a pessoa despertar para algo, né, o despertar em algo. Ela é uma pessoa que está refletindo sobre determinado assunto, determinado problema, determinada circunstância da vida. Então, ela é uma pessoa que está refletindo sobre a vida. É uma pessoa reflexiva, o filósofo da vida, né? A pessoa que está, de fato, praticando essa filosofia, investigando, inquirindo, se perguntando sobre determinado aspecto da vida. Exemplo, né? Vamos supor que a pessoa esteja fazendo uma faculdade. Vamos supor que a pessoa começou a faculdade porque seus pais queriam, porque sua família queria, né? Porque ela começou, né? Ali algo porque os demais queriam. Ah, meu pai é médico, vou fazer medicina. Meu pai é advogado, vou fazer direito. Meu pai é engenheiro, vou fazer engenharia. Ou os meus pais tinham um grande sonho que eu fosse um grande médico, ou tinha um grande sonho que eu fosse um advogado, e a pessoa, né, vinculada a isso, começa a fazer um curso desse, né? E aí ela começa a fazer, e ela começa a refletir sobre aquilo, fala, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Ou seja, só pela reflexão, ela consegue se dar conta que ali não é o lugar dela. Só que o que acontece? Ela se deu conta que ali não é o lugar dela, só que às vezes ela não consegue largar, ela vai até o fim, só para agradar alguém, agradar o pai, agradar a família, agradar... Ou seja, ela vive uma vida ilusória. Para a gente ver a força que o despertar tem. O despertar, ele é fundamental, só que ele precisa estar junto com a ação. Ele precisa estar junto com a coragem e ousadia de exercer aquela consciência, aquela luz que a pessoa conquistou. Então, uma outra forma é a reflexão, né? Tem outra forma, que é observando o erro dos demais. Se eu olhar uma pessoa, por exemplo, eu olho uma pessoa que está alcoolizada, drogada, na rua, né? Eu vejo ali o resultado, né? A pessoa está alcoolizada, bebeu muito e tal, está alcoolizada. Eu olho para aquilo, eu vejo a pessoa cometendo erros, eu falo, eu me dou conta que eu não quero fazer aquilo. Ela consegue se dar conta pelo erro dos demais, é uma maneira muito inteligente, inclusive, de se aprender.
né? Ou seja, aprender com os erros dos demais é inteligência, é sabedoria. Porque você economiza caminho, economiza rota, né? Por isso que é importante a gente estar atento ao que os sábios nos ensinam, ao que os mestres nos ensinam, porque às vezes já passaram por ali e já tem, né? É meio caminho andado já para a pessoa. Eu economizo tempo de vida, economizo energia e posso cometer outros erros, né? Aquele erro eu não preciso cometer. Por quê? Porque ele já cometeu por mim, né? Não quer dizer que a pessoa nunca vai errar, mas eu cometo outros, ao invés daquele que outra pessoa já cometeu por mim, já está me mostrando que ali não é por ali. Uhum. Vai cometer o erro daquilo que você ainda não aprendeu, né? Com o mestre ou com aquela pessoa que está dando o exemplo, né? Que a gente percebe que não é interessante a gente seguir, né? Claro, claro. Perfeito. Então, assim, Alan, em síntese, o despertar é se dar conta. E aí, esse se dar conta, ele inicia, né, num processo natural em a pessoa se dar conta dos males da vida, né, daquilo que nos incomoda, dos nossos defeitos, das coisas que nos atrapalham ter uma vida harmoniosa e de que a gente consiga enxergar outras coisas. Mas é óbvio que o despertar ele é muito mais amplo do que isso. Por quê? Porque o despertar ele tem a ver com o desenvolvimento espiritual da pessoa. É muito mais do que ter uma vida harmoniosa no sentido físico da palavra. O despertar ele tem a ver muito mais com a conexão com o ser. E nós conseguirmos, em algum momento, nos unir ao ser. Mas a gente precisa começar por algum lugar. E esse despertar ele começa nesses aspectos do cotidiano, da vida ordinária da pessoa. Mas é óbvio que não para por aí. O despertar ele tem a ver com a pessoa abrir os seus olhos para o oculto, para os mistérios, para o invisível, para o metafísico. E ele alcançar níveis e níveis superiores de consciência, que transcende a vida ordinária de erros e acertos, que transcende essa vida ordinária de Raimundo e todo mundo, né? Como fala o mestre Samael, de Vicente e toda a gente. Ou seja, transcende, está além, mas começa por aí, é óbvio, né? Tem que começar por algum lugar e nada mais justo do que começar pela vida ordinária, por aquela vida que está ajustada, né? Assim fala o mestre G, o mestre Gurdjieff, ele fala assim, a vida que qualquer pessoa, qualquer um de nós tem a vida que a gente merece. Ele fala exatamente isso. Ele fala, a nossa vida é ajustada, é como se fosse um alfaiate cósmico que preparou a nossa vida. Pessoas às vezes reclamam, minha vida é assim, essa... Não, essa vida é a vida que a gente merece. Devido àquilo que a gente carrega dentro, a gente tem a vida fora. Então, nada mais justo do que começar por ela. Tem algumas coisas que nos apertam nessa vida. Tem algumas coisas que nos incomodam nessa vida, né? Que nos amargam a vida. Por aí, eu vou começar por aí, por essas coisas que me amargam, que me atrapalham de conseguir me interessar por outras coisas. Porque essas coisas ordinárias da personalidade, né? Tudo isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Essas coisas da personalidade são suficientes para abafar as inquietudes da essência. Por isso que a gente começa por essas coisas. O mestre Samael, vale a pena para quem não conhece, no livro A Grande Rebelião, no capítulo Inquietudes Espirituais, ele fala justamente sobre isso. Ele fala, todo mundo já teve um chispaço, aquilo que não tem nome, né? Sentiu algum anelo de forma diferente. E as coisas da personalidade às vezes são suficientes para abafar. Às vezes o churrasco de família, às vezes a última moda, às vezes o campeonato de futebol, às vezes uma namorada que aparece na vida da pessoa, às vezes um novo emprego. As coisas ordinárias da vida, por mais insignificantes que sejam, são suficientes para abafar essa inquietude da pessoa. E se a gente não luta para trabalhar sobre essas questões ordinárias, sobretudo, né, a gente vai trabalhar sobre isso a vida inteira, mas sobretudo no início, para a gente conseguir abrir os olhos para aquilo que transcende, a pessoa rapidamente ela sai da gnose. Ela se desinteressa por esses estudos.
que é o que às vezes a gente percebe na primeira câmara, né? A gente vê ali pessoas muito empolgadas e às vezes surge ali um compromisso qualquer, simples, mas simples demais, e é suficiente para fazer com que a pessoa abandone aquilo que poderia levar ela à autorrealização íntima do ser. Claro. Excelente. Eu acho que, enquanto você falava, me vinham algumas reflexões, né? Em relação ao dar-se conta, me vem que, ou seja, é muito legal isso porque você se dá conta. O dar-se conta, eu acho que, me parece, não sei se... Vamos dialogando e reflexionando, refletindo sobre isso. Dar-se conta está muito ligado, de fato, ou seja, o dar-se conta, se dar-se conta é despertar, então está muito ligado ao fato de que essa pessoa, se a pessoa despertou se dando conta de algo, essa pessoa ela muda, ela necessariamente está ligado de fato a uma mudança, entende? Não sei se, mas me parece muito mais que é de fato, porque tu explicou, né, que às vezes a gente se dá conta de algo, mas não é um despertar de verdade, porque quando você desperta, você se desvencilha daquilo, você se dá conta que aquilo não tá legal, que aquilo não é certo, né? Como nos exemplos da vida cotidiana que tu comentou. Tu se dá conta que às vezes o teu trabalho está te sugando toda a tua energia, né? E você não está conseguindo fazer uma prática para despertar a consciência. Então você se dá conta disso, mas o verdadeiro despertar, quando você se dá conta, tá quando justamente você colocou, quando você se coloca uma energia, uma força para mudar aquela realidade. E não é que a gente está aqui falando, por exemplo, exemplo do trabalho. Não, agora não me dei conta que o trabalho está, então amanhã mesmo já peço demissão. Não é isso que a gente está querendo dizer, né? A gente está querendo dizer que, de fato, a gente tem que buscar mudar essa realidade, mas isso, obviamente, tem que ser de forma bem consciente, bem organizada, disciplinada, né? Não vai fazer uma loucura, por exemplo. Sim. Mas é isso, né? Por aí, eu acho. Tem alguns aspectos interessantes na sua fala, muito, muito legais, assim, de a gente explorar, que fazem alusão, assim, o despertar, conceitualmente, se a gente for observar o que o mestre Samael fala do despertar, vale a pena a gente colocar isso, né? O mestre Samael fala que o despertar, ele tem a ver com a morte psicológica. Então, num primeiro momento, o despertar, de forma conceitual, ele seria a liberação da essência que está presa no ego, né? Então, a essência vai sendo desperta à medida que ela é liberada. A morte psicológica libera essa consciência. Só que existe, poderíamos dizer, um outro sentido do despertar, que talvez que é o que a gente mais está falando, que é o que o mestre Laxmi nos traz, e o mestre Michael complementa, que é um despertar no sentido de aquela consciência que a gente tem, a gente conseguir ampliá-la. Só que a nossa consciência ela tem duas naturezas. Tem uma natureza que é conscientiva e uma natureza volitiva, de vontade. Então existe consciência e vontade, que tem a ver com as duas almas, buddhimanas, né? Essa consciência que está aqui, ela tem essa dualidade de consciência e vontade. Buddhimanas dentro da pessoa em formato potencial. Elas precisam estar em vibrante harmonia. Então, seria essa buddhimanas unido em vibrante harmonia, esse encontro entre esses dois e unir os dois. Então, o dar-se conta teria a ver com essa consciência búdica e a vontade com essa consciência causal, né, com essa parte causal de vontade. E que às vezes é o que nos falta. A gente tem consciência de muitas coisas, mas não tem vontade para exercitar aquilo. Então, quando a gente consegue fazer com que essas duas almas, né, elas se entrelacem, elas se juntem, né, a coisa funciona. Um dos boletins do mestre Laxmi, ele fala sobre esse mistério. Não me lembro, não me recordo o número, mas é um dos primeiros boletins. Ele fala que isso acontece quando a gente fusiona consciência e vontade com a luz do ser. A luz do ser é o que une, porque sempre é trindade que precisa estar presente, então seria isso. Isso daqui já é um assunto mais para estudantes gnósticos avançados, para aqueles que já são de segunda câmara, né, já tem um pouquinho mais de tempo, para instrutores, vale a pena aprofundar nisso. Mas para aqueles que estão começando, né, vamos começar pelo ordinário mesmo, pela vida cotidiana, em despertar nas pequenas coisas, né,
e isso vai nos abrir os olhos para as coisas mais profundas, né? Para a gente, daqui a pouco já vai entrar no desdobramento astral, vai nos ajudar nesse aspecto do desdobramento astral. Tem um pouquinho de paciência, a gente já vai falar sobre isso. Legal. Uma coisa também que eu acho muito bacana a gente reforçar, que tu comentou, é que o despertar, ele muitas vezes não, ele deve, de certa forma, começar nas coisas simples, né, no ordinário, como você estava explicando. Muita gente associa o despertar da consciência com aquele despertar onde a pessoa ela tem uma experiência do ultra, né? E isso também é um despertar. Essa pessoa, se ela chegou nesse nível, parabéns, essa pessoa, ela realmente ela fez o trabalho, né? Ela fez algo para conseguir isso. Ela meditou, ela praticou os ensinamentos. Mas também, ou seja, para que a gente chegue nesse despertar, toda pessoa que chegou nesse despertar do Ultra, onde ela tem uma experiência interna maravilhosa nos mundos superiores, essa pessoa necessariamente ela tem que ter melhorado, mudado e observado os detalhes das coisas pequenas, né? As coisas simples. Ou seja, o comportamento que essa pessoa tem em relação às demais pessoas, em casa, no trabalho, quando está se socializando com outras pessoas. É um despertar, né? Ou seja, o despertar nas coisas simples, ele é fundamental. Me recordo que quando a gente fazia o curso também no monastério Samael, em Roma, em 2017, ficou muito marcado na consciência os ensinamentos do mestre, onde a gente, de fato, deveria... Muito claro isso, porque justamente é um reflexo no mestre, né? É um reflexo do próprio mestre Lakshmi no mestre, que o despertar, ele vem nas coisas simples, né? O mestre Michel, ele deixa muito claro isso também, que a gente tem que despertar para as coisas simples, para as coisas lógicas do dia a dia, né? Mudar os nossos hábitos e costumes que muitas vezes fazem a gente se colocar em diversos tipos de problemas. Porque se a gente não muda, porque são diferentes mundos, mundo físico, mundo astral, né, o mundo dos sonhos, onde a gente vai já entrar, e os mundos superiores a este, que a gente precisa se disciplinar, que a gente precisa entender como funciona, né, como a gente deve se mover nestes mundos. Exato. E para poder se mover nos mundos superiores, a gente tem que se mover bem neste aqui que a gente está agora, que a gente está aqui conversando, aí você e as pessoas que estão assistindo. Saber fazer, ter consciência, por exemplo, se você pegou a chave do carro, chegou em casa, tirou a chave do carro, ter consciência onde você botou essa chave, ou seja, estar desperto, estar ligado também a esse fato, ou seja, você saber o que você está fazendo, você está consciente do que está fazendo, porque muitas vezes a gente não está consciente das nossas ações. Nós estamos aí fazendo as coisas no automático e não sabe, daí depois pergunta, onde está a chave do carro, querida? Sai para a rua, o tempo está feio, esquece de levar o guarda-chuva, por exemplo. É um despertar, né? E assim por diante, são coisas bem simples. Ou por que a gente se esquece do leite no fogo e acaba deixando ele derramar, né? É porque a gente estava fazendo a gente colocou o leite no fogo, mas a gente não estava consciente, foi uma coisa automática. E aí se identificou com outra coisa. Então adormece a consciência no mundo físico, e aí, naturalmente, dificilmente essa pessoa vai conseguir despertar nos mundos superiores, né? É muito legal isso, a gente denotar essa importância do despertar nas coisas simples do cotidiano. Sim, e tem uma coisa que eu acabei não falando, e que vale a pena, né? Às vezes, quem vai assistir esse podcast vai estar passando por alguma dificuldade pode estar passando por alguma dificuldade na vida e que exija uma decisão difícil. E essas decisões difíceis, quando a gente toma com a consciência, por mais difícil que depois seja o que a gente vai enfrentar, a pessoa passa muito melhor quando ela toma uma decisão sem consciência, só pelos costumes, só pela conveniência, etc. É muito mais amargo. Porque, por exemplo, você deu o exemplo de a pessoa estar trabalhando numa coisa e ela não é dali. Vamos supor, eu falei da faculdade, a pessoa começou a faculdade e não era para ela estar ali. São dois caminhos difíceis. Ela continuar a faculdade sem gostar é difícil. Ela ir até o fim não gostando.
E é difícil ela largar no meio do caminho, porque todo aquele tempo que ela estudou, ela está largando, né? Por mais que ela teve um aprendizado, etc., se ela concluísse, ela teria o diploma. Os dois caminhos são difíceis. A dificuldade existe nos dois. Então, muitas vezes a pessoa ela coloca na cabeça, não, é mais fácil eu terminar porque eu vou ter o diploma no final. Mas ela vai ir até o fim sem gostar. É difícil do mesmo jeito. Então, às vezes, ela precisa entender que muitas vezes ela está vivendo uma dificuldade e continuar no caminho mais cômodo, mas é difícil pelo que vai acontecer com ela. Então, muitas vezes, exercer a consciência exige muita coragem, porque se a nossa consciência falar que a gente precisa largar o que a gente está fazendo para fazer diferente, faça isso. Você vai estar em paz com a consciência, vai ter a dificuldade fora, né? Inerente à decisão, né? Vai ter que arcar com as consequências? Sim, não tem como. Toda ação tem consequência, né? Terceira lei de Newton, né? A gente aprendeu na escola, né? A gente estuda dentro da gnose, a lei do karma. Toda ação tem consequência. Vamos ter que arcar com a consequência o que a gente fizer, mas que seja uma consequência por consciência. Ou seja, porque conscientemente eu falei, esse é o melhor caminho para mim. Não porque meu pai quer, não porque minha família quer, não porque o sistema quer, não, é porque minha consciência falou. Porque não seguir a consciência é muito caro. É muito caro porque a gente vai estar vivendo uma vida que não é nossa. A gente vai estar vivendo uma vida pelos demais. E aí viver uma vida pelos demais não vale a pena ser vivida essa vida. Tem que ser uma vida que realmente nos gere algo por nós mesmos, porque somos nós, no fim, somos nós conosco mesmo. A gente paga por aquilo que a gente fez. E às vezes a pessoa está ali pensando, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Então, claro que a pessoa precisa ter responsabilidade, como o Alan falou. Não vou sair fazendo uma coisa por maluquice. Claro, né? Não por emocionalismo, não por sentimentalismo, mas se for para tomar uma decisão que seja drástica, tome, mas com consciência, sabendo que vai ter consequências, mas foi por consciência. A pessoa ela refletiu, analisou, ela falou, é por aqui que eu quero ir. E muitas vezes a consciência ela exige da pessoa atitudes drásticas, sim. É importante entender isso, né? Que no caminho da pessoa, muitas vezes a gente vai tomar decisões que para os demais vão ser irracionais. Para as outras pessoas que estão olhando de fora, vai falar, tá doida, essa pessoa enlouqueceu. Né? Foi, assim, só para citar algo da vida, né? Que a gente citou nesse podcast, quando eu falei que ia ir para Rio Branco, né? Saindo de Campo Grande, indo para Rio Branco, uma cidade que estava a quase, se eu não me engano, né, quase 2.000 quilômetros de São Paulo, né, se eu não me engano, é mais ou menos isso, 2.000 quilômetros de São Paulo, que é a cidade onde eu vivia, né, para minha família aquilo ali foi tido como loucura. Primeiro que eu já tinha largado a faculdade antes para ir fazer o curso de instrutor, né, estava numa faculdade boa, né, tinha lutado muito para entrar e eu tinha trancado a faculdade para fazer o curso de instrutor. E depois, ainda tomando uma decisão dessa, de ir morar numa cidade que eu não conhecia, estava chegando numa cidade que não tinha ninguém para me receber, ou seja, era algo totalmente novo e para a gente, né, para mim, para minha esposa, naquele momento era por consciência, a gente estava indo realmente por um propósito, por algo que a gente acreditava, ou seja, para as outras pessoas naquele momento era uma loucura. A pessoa ficou louca, tá doida, tá fazendo isso. E muitas vezes isso acontece. É possível que, não sei se aconteceu com o Alan, mas é possível que a família dele deva ter pensado algo assim nesse sentido, quando ele falou que ia para o meio do mato, na Amazônia. E talvez pensem isso dele até hoje. Mas, né? Ou seja, né, seria difícil também se ficasse com aquele amargo de não ter ido e vivido a experiência, né? De se desprendido de uma série de questões e vivido a experiência. Então, vai um recado aí para todas as pessoas que talvez estejam passando por algo que exija uma decisão difícil. Lembrem, né, que vai ser difícil também do outro jeito. Não existe vida sem problemas, né? Você sempre vai ter o problema, né? Quando acabar o problema, significa que a pessoa desencarnou, já morreu. Então,
né? O problema vai ter nos 2 caminhos ou 3 que surjam na frente da pessoa. Claro. Se a consciência, como você comentou, a gente vai conversando e vai vindo algumas reflexões e complementações, né? É muito difícil muitas vezes. Só que todos nós temos uma, a gente chama de vocação, né? Mas é uma coisa que o nosso ser, ou seja, a consciência, ela dá esse norte, ou seja, o que o nosso ser, quem nós realmente somos, quer para nós, como pessoas, como seres humanos, nesse momento, nessa existência, né? Nesse dado momento da história da humanidade, neste país, nessa região que a gente se encontra. Ele quer alguma coisa, ele quer uma experiência, o nosso ser, ele quer viver uma experiência. Quando a gente deixa que o eu tome o controle, né, o ego, esse aspecto da nossa psicologia tome o controle da nossa mente, emoções e ações, a gente se desvia desse caminho que o ser nos mostra através da consciência. Quando a gente pratica uma meditação, quando a gente se auto-observa, né, a gente começa a acessar a consciência novamente e a consciência acusa, fala, isso aqui não tá legal. Essa faculdade aí, você não vai curtir esse negócio não, filhão. Né? Esse negócio aí não vai... Você pode até ganhar um dinheirinho depois que você terminar essa faculdade e tal, mas você não vai ser feliz. Por quê? Porque a gente só é feliz quando a gente escuta a voz do nosso ser, que se comunica através da consciência, e às vezes é uma intuição, né? Às vezes é através de uma experiência astral, né? Uma mensagem nessa parte interna, e aí a gente só vai ser feliz quando a gente segue essa orientação. Se a gente segue a orientação que vem daquela vozinha, né, do eu dentro da nossa cabeça, a gente não é feliz, a gente se mete em problemas. Pode ser que materialmente, por exemplo, a gente até se dê bem seguindo essas orientações. Se a pessoa quer se dar bem na parte material, beleza, continua aí que vai dar certo, digamos assim, né? Não é bem certo, mas vai desfrutar algumas coisas. Porém, possivelmente não vai ser feliz. E é o que a gente ouve muitas vezes, né? De muitas pessoas que têm muito dinheiro, que têm tudo na vida, mas que não são felizes, que não têm paz, né? O próprio Samael fala no Tratado de Psicologia Revolucionária, né? Dos políticos, das pessoas que têm muito dinheiro, que têm que andar com guarda-costas, né? Com pessoas ali preocupadas, sempre com pessoas que podem enganar elas. Enfim, toda uma questão, né? Todo um drama, simplesmente porque a gente não atende o chamado da nossa consciência, né? Não busca esse despertar. Incrível. Perfeito. Incrível. Então, Wagner, eu acho que agora que nós estamos em 1 hora, mais ou menos, já conversando? Mais ou menos. Eu acho que agora a gente pode já começar a entrar, então, a falar um pouco mais sobre esse despertar. O que é o despertar em astral, né? O que seria o astral? Porque muita gente já conhece, todo mundo já ouviu falar, muita gente até pratica, conhece algumas técnicas, mas é outro tema também que é muito importante a gente esclarecer para o público, né? Trazer essa consciência, trazer uma informação a mais sobre, né? Então, o que é o despertar em astral? Para que serve? A gente vai conversando e vamos explicando isso. Perfeito. Então, primeiramente, o astral, né? Quando fala assim astral, dimensão astral, nós estamos falando do mundo dos sonhos, né? Nada mais é do que uma outra dimensão da natureza. Então, a natureza ela é formada por diferentes dimensões, né? E uma dessas dimensões, né, é o plano astral, ou o mundo astral. Então, a gente poderia, usando ali uma linguagem física, seria um universo paralelo a esse. Então, uma linguagem física, o mestre Samael usa esse termo ali no livro Magia das Runas, Tempo, Espaço e Consciência. Nesses livros, o mestre Samael utiliza esse termo também de universos paralelos, né? Que é um termo da física, né? É uma outra dimensão da natureza, poderíamos dizer, um outro mundo, um outro plano de consciência, um pouco mais sutil do que a dimensão física que a gente conhece, esse plano tridimensional, né? De largura, né? Comprimento e altura. Então, esse mundo que a gente conhece, dos objetos que a gente consegue apalpar, físicos, é da terceira dimensão. Já o mundo astral, ele é a quinta dimensão. Mestre Samael, no Matrimônio Perfeito, no livro Matrimônio Perfeito, né, enquanto a gente vai falando,
para aqueles que estão conhecendo a gnose, já estão tendo aí várias referências bibliográficas, livros aí para estudar. Né? O Alan falou sobre o Tratado de Psicologia Revolucionária, falamos da Grande Rebelião, agora Matrimônio Perfeito, e outros livros que a gente citou nesse podcast, né, fazem parte aí da literatura vasta do conhecimento gnóstico. Né? A gnose ali, os mestres gnósticos, né, deixaram ali uma literatura como um material de apoio para que a gente possa encontrar diretamente esse ensinamento. Ele chama de a eternidade, mundo astral, né, o plano astral, a quinta dimensão é a eternidade. Temos as 3 dimensões físicas conhecidas, largura, comprimento e altura. A quarta é o tempo, né? E a quinta dimensão seria a eternidade, que seria esse plano astral. Então vamos lá. Todas as noites, todos nós vamos para o mundo astral. Essa é uma questão interessante que quando a gente dá esse tema para algumas pessoas, pode falar. Só uma coisa que me veio, antes de você começar a continuar essa explicação aí, que é como esse mundo astral, para aquelas pessoas que talvez não tenham um contato, essa região, a gente pode explicar, ou seja, essa região que a gente não pode apalpar, a gente não pode apalpar justamente porque é uma região sutil, e que assim como a gente não percebe, por exemplo, as ondas de Wi-Fi que estão chegando aqui no meu computador, né, que vão permitir a gente se conectar aqui, a gente não consegue perceber com os nossos 5 sentidos, apalpar, etc. Então, essa dimensão ela funciona da mesma forma, né? Só porque a gente não consegue perceber com os nossos sentidos físicos, não significa que não exista. Mas, perdão, só para mais uma reflexão que me veio quando você estava falando, né? Claro, e aí, por favor, continua não, aí. E faz todo sentido, né, Alan? Né? A gente, por exemplo, pensa e não pega um pensamento na mão, mas Claro. sabe que é um real. A gente sente e sabe que é real. Né? Vamos supor, muitos mestres budistas, né, do Oriente ensinavam com exemplo, né? Perguntavam para ele algo abstrato, ele ia lá e às vezes respondia com um soco no estômago. A pessoa não entende, é uma didática, né, oriental, às vezes, que ensinava de uma forma... Mas como assim? Sentiu dor? Senti, mas ninguém viu a dor. Você conseguiu ver? Ninguém vê a dor, mas você sentiu. É real para você. Ninguém vê dor. O que é dor? E que ninguém sabe o que é dor, mas você sentiu. Para você é uma baita realidade. Uhum. É uma realidade. Mas, né, ou seja, não é porque você não vê, não apalpa com os sentidos, né, que não seja real. A dor, no caso, a pessoa até apalpou com o sentido, foi o tato, né? Mas uma emoção, um pensamento, uma onda de Wi-Fi, né? Ou seja, é real, mas não quer dizer que precisa ser visível aos 5 sentidos. Então, Claro. Todas as noites, quando a gente dorme, a gente vai para o mundo astral. Tem muita gente que acha que assim, essa noite eu não sonhei. Toda noite a pessoa sonha. Toda noite. Não há noite que a pessoa durma, né? Sempre que dorme, claro, né? Se a pessoa não dormir, aí não sonha. Mas dormiu, sonhou. Por quê? Porque acontece um fenômeno natural, que é o fenômeno do desdobramento astral. Quando a pessoa dorme, esse corpo astral, que é um outro corpo que a gente tem esse corpo físico, de carne e osso, de constituição celular, ele fica deitado na cama para se repousar e o corpo astral ele se desdobra. Né? Se desdobra, se desloca do corpo físico para que o outro corpo que a gente tem, que é o corpo vital, reponha as energias do corpo físico. Né? Para isso, o astral ele precisa estar desligado, para que ele consiga reabastecer esse corpo com energia. É o corpo vital que nos dá vitalidade. E aí o corpo astral vai ter suas experiências, né? A gente tem as nossas experiências, que a gente chama de sonhos, quando a gente lembra, né? Então, quando a pessoa lembra do sonho, ela está trazendo à memória física o que ela viveu no mundo astral. Mas não é porque ela não lembra que ela não sonhou. Seria semelhante a dizer que quando está nublado, não tem sol. Eu não estou vendo o sol, está nublado, então o sol hoje não tem sol hoje, o sol não veio. Não, é que tem algo impedindo a gente visualizar. Mas não quer dizer que o sol deixou de existir só porque tem nuvem. É a mesma coisa o sonho, né? Porque não lembrou que não sonhou. Só que normalmente essas experiências que a gente tem, elas são inconscientes. E aí a gente faz o link com o início do nosso podcast. Por que normalmente essas experiências são inconscientes? Porque a gente leva uma vida inconsciente, sem
estar desperto. O sonho é a mesma pessoa, somos nós mesmos, só que fora do corpo físico. Então, não teria como ser diferente do que acontece no físico. Se durante o dia eu estou inconsciente, chegar à noite eu só vou repetir esse procedimento. Agora, se durante o dia eu estou lutando pelo despertar, eu estou trabalhando para me dar conta, para perceber a realidade ao meu redor e as coisas que estão sucedendo, quando chegar no mundo dos sonhos, quando chegar à noite, eu vou começar a despertar. Eu vou começar a ter espaços de luz. E é muito comum, por exemplo, uma pessoa que é muito jovem, né, ou seja, na sua juventude, né, adolescência, um pouquinho mais jovem, ter experiências em astral conscientes. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma personalidade menos formada, uma pessoa que talvez tenha manifestado menos o ego, né? O ego é o conjunto dos nossos defeitos psicológicos, é aquilo que adormece a nossa consciência, que faz com que a gente esteja inconsciente durante o nosso dia, e aí é possível que ela tenha experiências em astral conscientes. Talvez a gente se lembre, né, de alguma experiência da nossa juventude, da nossa adolescência, da nossa infância, que a gente estava desperto, né? Às vezes um sonho bonito, uma experiência que a gente estava voando, ali a gente controlando o universo ali que a gente estava passando, né? Que ali no mundo astral, muitas coisas são possíveis, né? É um universo de possibilidades que se abre para a pessoa. Então, aqui vai um recado para as pessoas que já conhecem o desdobramento astral. O desdobramento astral, ele não é um fim em si mesmo. Ele é mais uma técnica de autoconhecimento e de investigação. Mas a gnose, por exemplo, ela não é um ensinamento que se dedica a pessoa, vou aprender o desdobramento astral para sair em astral e pronto. Não. É uma técnica, uma das várias, a gente tem muita coisa. A gnose, ela é um caudal de conhecimentos que leva o ser humano, cada um de nós, ao desenvolvimento das nossas possibilidades adormecidas. A gente falou em algum momento do nosso podcast da semente. Imagine cada um de nós como uma semente. Uma semente, ela é uma árvore, uma planta em potencial. Está lá, guardado no seu DNA, na sua genética, tudo o que ela pode ser. Né? Ou seja, tem muito potencial. Tem frutos ali dentro, tem ali uma sombra ali dentro, tem ali folhas, galhos, tem tudo ali, né? Como um arquétipo só. Tá lá, tem tudo. Toda aquela beleza que a gente vê fora de nós numa natureza já foi semente. Mas para que chegasse naquele ponto, teve o quê? Que se desenvolver. Assim somos nós. Dentro de nós existe um potencial gigantesco, absurdo. Assim como uma semente possui um potencial, nós também possuímos. E a gnose, como ensinamento, ela nos ajuda, nos dá práticas, nos dá técnicas para o desenvolvimento dessas possibilidades adormecidas. E o desdobramento astral é uma das técnicas, uma das práticas poderosíssimas, é claro, né? Muito poderosa, dá muita fé para a pessoa, né? Uma pessoa que tem uma experiência astral consciente, uma pessoa que ela começa a ter uma força de vontade para lutar, para conseguir isso de uma maneira mais constante, muito maior, com a pessoa que só leu livros ou só está teorizando, né? Uma pessoa que tem uma experiência dessa, consciente, ela ganha, né, ânimo, fé, força de vontade. Então, por isso que ela é tão importante, por isso que a gente divulga tanto o desdobramento astral, para que as pessoas conheçam um pouco do mundo espiritual, desse mundo que não é tangível, visível, mas que também existe. Então, assim, em termos gerais, inicialmente, Alan, seria isso, né? O desdobramento astral é a pessoa conseguir, nesse momento que ela está dormindo, no mundo dos sonhos, ela fazer tudo aquilo, só que consciente. Estar consciente nesse mundo dos sonhos e aprender nesses momentos que ela está dormindo. Sim. É muito interessante. Enquanto você falava ali, uma coisa que você comentou que é fundamental e eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho mais ou trazer uma informação a mais, é que o despertar em astral é uma forma de se conhecer. Comentou, né? E daí uma pessoa que não tem muita clareza, ela poderia pensar, mas como isso, né? Mas o astral, a parte astral
ela corresponde, ou seja, vamos usar o termo luz astral, né? Ou seja, a gente tem essa dimensão, ela é composta por uma espécie de luz, digamos assim, vamos colocar dessa forma, para a gente entender. É uma luz que a gente pode chamar de luz astral, ou seja, essa luz astral. E a gente nós estamos, né, com um corpo, o nosso corpo astral que se desdobra, como você disse, se a gente aplica as técnicas corretas, nessa dimensão. Ele se conecta a essa dimensão. Quando a gente consegue fazer isso conscientemente, a gente só consegue justamente quando a gente tem bem, porque esse corpo astral ele está intimamente ligado com as nossas emoções, né? Então, como a gente lida com as questões, com os problemas do nosso dia a dia, permite a gente conseguir esse desdobramento consciente. Se a gente lida mal, não, é mais difícil, né? Então, mas quando a gente está começando nesses estudos, né, e às vezes isso leva muitos anos nas nossas vidas para a gente conseguir ou seja, é natural que possa levar muitos anos. Existem pessoas que conseguem com um período de tempo um pouco menor, né? O próprio Mestre Samael, ele sempre reforça muito nos seus livros, tem que ter muita paciência, muita tenacidade, né? Muita disciplina. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais rápido, para outras pode custar muito tempo, muito esforço, né? Muita energia para isso. Mas, ou seja, quando a gente está começando, a gente começa com a recordação, né, mais frequente do que acontece nessa realidade. Então, a gente vai, por exemplo, em algumas situações, a gente vai se ver, sei lá, um exemplo aleatório, correndo de monstros no mundo astral. Isso tem um significado. Então, aí está uma ferramenta para o autoconhecimento. Ou seja, a gente interpreta, ou seja, por que a gente está correndo desse monstro no astral? Ou a gente se vê, por exemplo, bebendo, né? Fisicamente, você olha assim, você talvez não tenha essa atitude, não tenha mais esse costume, esse hábito que em excesso é negativo, né? Mas internamente você se vê ainda, então significa que essa semente desse hábito, desse mau hábito, ainda consta dentro de ti, né? Então é legal essa reflexão, porque realmente é uma forma muito boa de ter clareza, ter lucidez dos sonhos, até mesmo antes de despertarem astral conscientemente, é muito importante para o processo de autoconhecimento. Muito legal isso. Com certeza. Traz mais clareza, né? Exato. O Platão já dizia, né? Platão dizia assim, o homem se conhece pelos seus sonhos. Então, assim, os nossos sonhos dizem muito sobre nós, né? O que está acontecendo. Então, todo o processo de saída em astral, poderíamos dizer que a pessoa ela precisa trabalhar em duas frentes. Ela precisa trabalhar na área do despertar e ela precisa trabalhar na memória onírica, na memória dos sonhos. Porque imagina uma pessoa que está trabalhando no despertar, só que ela não trabalha pela memória onírica, de ela trazer as experiências que ela teve. Vai acontecer de uma noite ela ter uma saída em astral consciente e ela não conseguir trazer a recordação. Isso é frustrante, né? Porque a pessoa está trabalhando numa área, mas ela precisa o quê? Ter memória. Reconquistar essa memória, porque o que seria a memória? Ela trazer ao cérebro físico as experiências que ela teve no mundo astral, que podem se perder por vários motivos. Um deles, acordar todo esbaforido. A pessoa acorda e já batendo no celular, e já tá, toda atrapalhada. Essa agitação rápida que ocorre quando a pessoa acorda faz com que as lembranças elas se dissipem, que elas não se fixem no cérebro físico, porque elas ainda estão no corpo astral e precisam passar lentamente para o cérebro físico. Então a pessoa precisa acordar e, por exemplo, treinar e se disciplinar para quando ela acordar ficar um tempinho na cama, parada, fazendo um exercício retrospectivo de lembrar do que aconteceu. Ela, por exemplo, criar a disciplina de anotar seus sonhos. Isso vai desenvolver a memória do sono. Então, vou fazer um diário dos sonhos. Toda noite anota, ou melhor, toda manhã, acordou, fica ali um pouquinho parado, lembrou tudo. Primeira coisa que pega um caderninho e começa a anotar o que lembra. Ou seja, isso vai desenvolver a nossa memória. Tomar suplementos para o cérebro, porque às vezes o problema pode ser no cérebro físico. Então, aumentar o consumo de selênio, aumentar o consumo de fósforo, aumentar o consumo de triptofano, ou seja, alimentos que possuam
ali nutrientes para aumentar a nossa memória, castanhas, amêndoas, oleaginosas em geral, peixe, queijos, leite, ou seja, são alimentos que vão ajudar na nossa memória. O mestre Samael, por exemplo, ele dá uma receita para a pessoa melhorar a memória onírica, que é o quê? Tomar suco de laranja, né, um suco de frutas cítricas ali no café da manhã com oleaginosas, ali logo que a pessoa acorda. Então, seria ali uma receita ali que ajudaria na memória da pessoa, além de esses outros alimentos que ajudam ali nesses nutrientes para a memória física. Então, são algumas coisas que vão ajudar. Melhorar a saúde do fígado. O fígado é um órgão que interfere muito na questão da saída em corpo astral, né? Ele é o assento, né? O assento do corpo astral no físico é o fígado. Então, melhorar a saúde do fígado, diminuir o consumo de doces, diminuir o consumo ali de alimentos que estressam o nosso fígado, né? Gorduras em geral, que vão estressar o nosso fígado. Fazer limpezas desse órgão através de chás depurativos, né? Losna, artemisia, alecrim, arruda, né? Ou seja, alguns chás que vão ajudar a limpar o fígado, a limpar o nosso sangue também. Isso vai ajudar a ter saídas em corpo astral melhores, né? O corpo astral, por exemplo, ele tem muito a ver com a audição. Ficar atento ao que a gente está escutando, tipo de música, ambientes que a gente está. Então, a audição ele é o órgão relacionado ao corpo astral, né? Então, cada sentido tem a ver com um dos corpos. E o astral tem a ver com a audição, né? Então, aquilo que nós escutamos tem a ver com as emoções, né? O que nós escutamos interfere nas emoções. O corpo astral é o corpo das emoções. Então, por isso, essa relação entre o que nós escutamos e a incidência disso no mundo astral. E aí, talvez a chave de ouro para a gente já se encaminhar para o final do nosso podcast de hoje é o quê? Trabalhar nessa outra frente do despertar. Essa daqui é o que a gente tem mais dificuldade. Durante o dia, buscar estar despertos. Buscar estar com a nossa consciência em atividade. Como que eu faço isso? Como que é possível usar a consciência que eu já tenho para no meu dia a dia, né? Então, dentro da gnose, a gente tem uma prática ensinada pelos grandes mestres da Loja Branca, né? O Tiago falava no último podcast sobre a Loja Branca e o Colégio de Iniciados. Os mestres da Loja Branca nos ensinam uma técnica para o despertar da consciência, que é a chave sol. A chave sol, que é uma prática simples que a gente pode estar realizando durante o dia, que é uma técnica de divisão da nossa atenção em sujeito, objeto e lugar. Então, sujeito, objeto e lugar. Dividir a nossa atenção entre sujeito, objeto e lugar. A gente vai estar trabalhando nessa frente de despertar no mundo físico durante o dia a dia. Então, a cada instante que a gente se lembrar, a cada momento que a gente se lembrar, nós vamos nos perguntar a nós mesmos: quem sou? Sujeito. Objeto ou objetivo, o que estou fazendo? E L de lugar, onde estou? Vamos perguntar onde estou. Então, a divisão de atenção nessas três frentes, onde a pessoa ela vai buscar sentir a si mesma enquanto estiver fazendo essas perguntas. Quem sou? Traz a consciência para si. Está lá, às vezes, pensando na morte da bezerra. Está ali, o Alan trouxe ali o exemplo do leite, né? Está lá, colocou o leite para ferver e está pensando na conta que tem para pagar. Aí o leite vai para fora da panela mesmo, né? Quem sou? Traz a atenção para si mesmo. Aí a segunda pergunta ia ajudar ali. O que estou fazendo? Estou esquentando leite. Esse é o meu objetivo agora. Onde estou? Estou na cozinha. Estou na área de serviço. Estou na sala. Mas o que eu estou fazendo? Estou esquentando leite. Sai correndo, porque vai ir para fora da panela, né? Às vezes você está no lugar que não deveria estar. Você colocou o leite na cozinha para ferver, você tem que ficar lá, perto do leite, para não deixar ele vazar. Então, o lugar que você está, quando você faz o onde estou, vai te ajudar a voltar para onde você tem que estar. Ou você está no serviço e está ali, matando hora do serviço, e você deveria estar focado na sua atividade ali.
Estou no serviço e pensando na meditação. Isso vai para os gnósticos, né? Estou no serviço, trabalhando ali para o meu sustento. E pensando na minha conferência que eu vou dar à noite. Não, por mais que seja um nobre pensamento, naquele momento eu deveria estar concentrado no serviço, porque eu estou no serviço. Né? Estou aqui na conferência, estou aqui no podcast agora. Onde eu tenho que estar? Tem que estar aqui, focado em estudar esse assunto que a gente se propôs a estudar hoje. Então, se a gente fizer isso durante o dia muitas vezes, fazer muitas vezes, praticar e praticar e praticar com muita disciplina, nós vamos repetir isso no mundo astral. Por quê? Porque o mundo astral ele é só um reflexo do que a gente faz no mundo físico. E aí a consequência vai ser o despertar lá. E aí a gente pode adicionar, sempre que a gente fizer essa prática, um teste de realidade, um cheque de consciência. O mestre Samael chama de discernimento, né? Discernir se aqui é o mundo físico ou o mundo astral. Para muitos pode até surpreender falar, isso daí não faz sentido. Como assim? Eu sei que eu estou acordado, né? Muitas pessoas, quando escutam isso, falam, não, eu sei, isso daqui eu estou acordado. Mas por incrível que pareça, quando a gente está sonhando, a gente não sabe que está sonhando. E por isso que a gente sonha. Então, se a gente inserir essa pergunta durante o dia, terminou a chave sol, faça assim. Eu estou dormindo ou acordado? Eu estou no mundo físico ou estou no mundo astral? A pessoa se questionar. Porque o que nos garante que a gente não está dormindo agora? Para os telespectadores agora que estão assistindo esse vídeo nesse momento, o que te garante que você não está dormindo? Qual a prova que você tem? Então a gente precisa se questionar. O discernimento é justamente isso, é se questionar. Discernir se aqui é o físico ou astral. Uma técnica simples que a gente pode fazer é o quê? Puxa o dedo com a intenção de esticar. Essa palavrinha aqui é mágica. Puxar o dedo com a intenção de esticar. O mestre Samael, quando ele ensina isso, ele também fala assim, dar um salto com a intenção de flutuar. Muitas vezes, a gente faz essas práticas mecanicamente. E aqui já vai um aviso. Por quê? Porque a gente pode repetir isso no astral e não funcionar. Estou dizendo isso porque eu já fiz isso e não funcionou. Sim. Ou seja, você puxa o dedo no astral e ele não estica. Ou você dá um salto e não flutua. Por quê? Porque a gente não está sentindo e não está fazendo com a intenção daquilo. Então, eu preciso puxar o dedo com a intenção de esticar. Dar um salto com a intenção de flutuar. É óbvio que a gente vai dar um salto com a intenção de flutuar se a gente estiver sozinho, estiver numa situação que é possível. Imagina você estar numa roda de pessoas e faz a chave sol, fala, vou dar um salto. A pessoa dá um salto no meio do escritório, fala, já vão ligar para o hospício e falar, vão internar essa pessoa que está dando salto no meio do escritório. Então, é discreto, né? Ou seja, é uma prática particular, individual da pessoa. Então, por isso que a gente recomenda puxar o dedo, porque ali é discreto, né? Ninguém vai perceber que, né, o que você está fazendo ali, né? Às vezes vão achar que você está estralando o dedo, né? Alguma coisa assim, mas discretamente você está ali testando para ver se ali é o físico ou astral. É óbvio que no físico não vai esticar. Então, se não esticar, é óbvio que a gente está no físico. Porém, no mundo astral, devido às características daquela dimensão, o dedo ele pode esticar. Nós flutuamos, talvez a gente já tenha sonhado que estava voando. E aí temos uma técnica completa para, né, durante aí algumas semanas, alguns meses, ou talvez alguns anos, né, como o Alan falou, vai depender de pessoa para pessoa o resultado, né, o tempo de prática que vai demorar para a gente ter resultado, mas se a gente não desistir, como a gente falou lá no início do nosso podcast, aquele que não desiste sempre alcança o resultado. Sempre, sempre. Não tem como ele não alcançar o resultado se ele não para. Legal. Pessoal, dicas incríveis e verdadeiras, que eu acho que todo estudante gnóstico que já conhece, os que estão um pouquinho mais adiante nos estudos, nas práticas, conhecem e já experimentaram, né? Quando você falava ali, uma coisa que me veio, assim, é porque conforme a gente vai conhecendo pessoas novas, né? A gente falou um pouco, por exemplo, da tua trajetória na missão. E a gente
vai conhecendo, né, você e todo missionário gnóstico, ele vai conhecendo diversas pessoas, né, vai tendo várias experiências, e essas pessoas, elas chegam para nós e fazem relatos, né, do que elas conseguem, né, praticar, o que elas praticam e o que elas obtêm o resultado, porque tem gente que tem resultado rápido às vezes, né, algumas experiências, e é muito comum, inclusive, a gente até comentar, né, que no início o nosso ser, ele dá esse impulso para nós, e aí a gente tá ali praticando, ele mostra para nós, assim, além das informações que tu recebe num curso de gnoses, ele te dá umas experiências para você comprovar aquilo que é real e é verdadeiro, né? E aí algumas pessoas, não lembro de uma pessoa que chegou e que falou, olha, eu comecei a praticar chave-sol, não foi só uma, foram várias, né? Mas eu lembro de uma específica, assim, que foi uma experiência muito, para ele foi muito marcante, porque ele realmente, ele praticou, e não de forma mecânica, ou seja, realmente quem sou, o que estou fazendo, onde estou. E ele conseguiu ficar durante alguns dias, me relatando assim, fazendo com frequência, todos os dias, se colocando nesse estado de presença, toda vez que ele fazia. E isso acabou, a gente nem necessariamente tinha chegado na experiência, ou seja, na parte dos ensinamentos que corresponde ao astral, né? E ele já relatou que internamente, na parte astral, ele já tinha tido sonhos mais claros, mais lúcidos, e até pequenas experiências, como essas que você citou, né? Onde a pessoa consegue sair voando, isso tem um significado, ou seja, sai flutuando, né? E até uma coisa que a gente não comentou, que você falando sobre essa questão de saltar ou esticar o dedo, isso acontece porque nessa dimensão, essa dimensão, por ser mais sutil, ela não está sujeita, por exemplo, à gravidade, né? Então, existem muitas coisas que a gente não consegue fazer fisicamente, no mundo físico, mas que na parte astral a gente consegue realizar, né? E legal, Wagner, porque você meio que intuiu, para ir finalizando, o, o que eu ia te pedir, né? O último pedido para você seria passar algumas práticas para a gente poder, ou seja, faz sentido a gente saber. Então, qual que é me fala uma técnica para a gente poder despertar. Então, faz chave-sol, como o Wagner explicou, volta aí, se você não entendeu, volta para a explicação novamente, e busca, depois, na sequência, fazer essa técnica do discernimento, porque realmente outras pessoas que a gente já conversou citaram exemplos de experiências que conseguiram ter, né? E legal, outra coisinha que tu falou também, que é muito interessante, que muitas pessoas também chegaram e falando isso, exatamente. Eu estiquei meu dedo em astral, mas não aconteceu nada. A pessoa se deu conta que estava em astral, ela esticou o dedo ali, mas não aconteceu nada. Aí meio que continuou assim, adormecida, né? Não teve a oportunidade de aproveitar essa experiência, né? Na parte interna. E aí, assim, eu queria uma última coisinha, e já vamos finalizando, Wagner. A gente já entendeu, por exemplo, despertar em astral, o benefício que me traz esse despertar é poder me conhecer melhor, né? Mas existem outros, assim, alguma coisa a mais, assim, que a gente poderia estar. Por exemplo, eu me lembro de um deles que, além de você, por exemplo, extrair o aprendizado e o ensinamento no mundo físico, você também consegue fazer isso no astral. Pode explicar um pouquinho mais essas partes aí para nós? Claro. Então, primeira coisa é isso, né? Conseguir sair em astral, ter um resultado de sair em astral. Depois que a gente sai em astral, a gente precisa agora conhecer essa dimensão. É óbvio que uma pessoa que sai em astral pela primeira vez não vai ter experiências iguais a uma pessoa que já está saindo há algum tempo. Ou seja, a pessoa ela vai se desenvolvendo, assim como uma pessoa que acabou de nascer no mundo físico. Nasceu, a criancinha. O que ela precisa? Ela precisa aprender a engatinhar. Aí, aprender a engatinhar, ela vai começar a andar. Começou a andar, agora ela vai ir para a escola. Ou seja, ela vai se desenvolvendo dentro dessa dimensão física. Não vai ser diferente no plano astral. Então, saiu em astral. Primeira coisa, saiu em astral, despertou. Né? No caso, a gente tem uma prática para despertar no meio do sonho. Né? Tem práticas para já sair em astral. Ou seja, a pessoa já sai em astral. Né? Aqui, de forma simples e resumida, só para que a gente tenha a técnica, uma prática que a gente pode fazer todas as noites antes de dormir é o quê? Observar o estado de transição entre a vigília e o sono, e no momento em que começar a sentir algumas sensações diferentes, né, ali do corpo, como se estivesse inflando, um barulhinho ali na cabeça como se fosse um motorzinho, as primeiras imagens do sonho começam a aparecer,
a pessoa se levanta da cama, né? E ali é o momento de desligamento entre o astral e o físico, e a pessoa pode sair já em astral ali. Então, são duas técnicas. Uma já sai em astral logo quando vai dormir, ou a outra, durante o sonho, se dá conta que é um sonho. Em ambas, o que a pessoa vai fazer? Começar a conhecer ao redor dela. Começa a caminhar, tenta flutuar ali naquele ambiente, né? Busca não se emocionar muito com a experiência, talvez na primeira seja mais difícil, porque a emoção muito forte vai fazer com que a pessoa acorde. Tá? Como é o corpo das emoções muito fortes levam a pessoa rapidamente ao corpo físico novamente. Então, tenta manter a calma, né? Por mais difícil que seja, tenta manter a calma para conseguir aproveitar o máximo da experiência que tiver ali. E conhece aquela dimensão primeiro ali. Começa a caminhar de um lado para o outro, ver a luz que existe ali, que é diferente da do mundo físico. Começa a fazer alguns experimentos, tentar atravessar uma parede, tentar dar voar para algum lugar. E aí, né, à medida que o tempo vai passando, eu posso o quê? Me concentrar em alguns lugares do planeta e me dirigir a esses lugares. Por exemplo, eu posso conhecer determinados lugares, mesmo sem ter ido. Basta que eu me concentre em algum ponto daquele lugar. Por exemplo, né, ali algo que é muito famoso dentro das práticas de saída em astral, a pessoa se dirigir até o Egito antigo. Então, ela se concentra nas pirâmides do Egito e ela vai para lá, ela se translada na velocidade do pensamento, porque lá não tem a barreira física. Ah, eu quero conhecer uma cidade do mundo, quero ir para os Estados Unidos, me concentro na Estátua da Liberdade, vai até lá. Ah, quero conhecer ali a Grécia Antiga, me concentro ali no Templo de Apolo, né, em Delfos, e né, se eu conheço ali a imagem, eu vou, me translado para esse lugar. É uma forma de eu visitar outras regiões. Eu posso conversar com mestres da humanidade, cara a cara. Eu posso invocá-los no mundo astral, chamá-los para conversar, para receber seus ensinamentos de lábios a ouvidos. Eu posso ir até templos de ensinamento nos mundos superiores. Eu posso ir até a igreja gnóstica dos mundos superiores. Essa é uma das recomendações que os veneráveis mestres nos dão de primeiras experiências que a pessoa tenha. Saiu em astral, não sei o que eu vou fazer, o que eu faço? Pede ao ser, pede à mãe divina que lhe leve até a igreja gnóstica nos mundos superiores. Ou seja, que a pessoa possa ir até esse templo que existe nas dimensões internas para receber instrução, para participar das atividades que ali são realizadas. Ou seja, para que ela possa se alimentar internamente, receber ali ensinamentos, orientações, né, do caminho que ela deve seguir, daquilo que ela deve fazer, dos aprendizados que ela está necessitando naquele momento. Não só a igreja gnóstica existe nos mundos superiores, existem muitos e muitos templos nos mundos superiores que a gente pode ir, se assim, claro, né, precisa ali a pessoa ter condições de ingressar nesses lugares também. Não é porque a pessoa foi e falou, me leve até determinado lugar. Tem lugar que a pessoa não pode entrar, porque ela não tem os requisitos para entrar ali. É igual no mundo físico. A pessoa chega na porta de um condomínio fechado, aí ela fala assim, eu quero entrar aí. Aí o guardinha, o segurança fala, não vai entrar. Não, mas eu quero entrar. Não, mas você não tem acesso para entrar. Vai num banco e fala, eu quero entrar até o cofre. Não pode. Tem lugar no físico que eu não posso entrar, no astral é igual. Tem lugar que eu preciso ganhar o acesso. Agora já tem a credencial. Você vai lá com o seu crachazinho em determinados lugares, se aproxima e abre a catraca e você entra. Né? No astral é mais ou menos assim. Claro que você não vai ganhar um crachazinho para entrar, mas você ganha o direito de acessar determinados lugares. Né? De acordo com o despertar, de acordo com o trabalho da pessoa, né? O nível, né, espiritual da pessoa, ela pode acessar determinados lugares. Ela pode se dirigir até o Tribunal de Justiça Cósmica para negociar suas dívidas, né, kármicas. Aí já é um trabalho de ordem superior, mas é possível se dirigir até o Tribunal de Justiça Cósmica. Pode se dirigir até o Templo de Alden, né, para que ela possa realizar ou ser curada, né, por algo que ela tenha, ou ajudar outras pessoas, né, nesse sentido também, se assim, né, ela tem condições de ajudar, né,
ir até esses templos de cura que existem também nos mundos superiores. E, né, assim, é um universo de muitas possibilidades que a pessoa pode acessar. Lugares no físico mesmo, para ver como que ele é no interno. Tem alguns lugares no físico que são diferentes internamente falando. Às vezes, algum lugar no físico está parado, você não vê nada, e nos mundos internos está em plena atividade. Está ali realmente funcionando, né? Como ali deveria, né? Poderíamos dizer, determinados templos, determinadas regiões estão em plena atividade nos mundos internos, só que no físico você não vê nada, né, acontecendo em determinados lugares. Então, é um universo de muitas possibilidades, é uma técnica poderosíssima, mas como a gente viu, ela não tem um fim em si mesma. Todo esse caudal é o quê? Para o desenvolvimento da pessoa. Né? Ou seja, a gente precisa trabalhar em outras frentes. Imagina, uma pessoa que está em astral, né, eu já conheci algumas pessoas que não se interessavam pelo desenvolvimento espiritual, mas tinham essa faculdade de sair em astral. E saíam. Né? A gente encontra, inclusive, em muitos fóruns da internet, muitos grupos na internet, muitos grupos que se dedicam a isso, mas tem o desdobramento astral como um fim em si mesmo. E aí fica uma prática que não tem um objetivo superior, né? Só sair, tenho consciência lá no astral, mas tem muita coisa que a gente pode fazer e muitas investigações que a gente pode realizar da saída em astral. Então, é uma prática aí poderosíssima, recomendo a todos que pratiquem, que investiguem e possam, né, ter acesso a essa dimensão que está à nossa disposição. Não precisa de recursos financeiros, não precisa de nada especial que nós já não temos para se desdobrar em astral. Uma técnica acessível a qualquer pessoa que esteja nos escutando, né? Ou seja, não nos custa nada, né? E não tenham medo. Tá? Tem muita gente que às vezes escuta sobre saída em astral e fica com medo, fala, nossa, mas isso daí parece meio estranho e tal. Por que a gente não precisa ter medo? Porque a gente já faz isso toda noite. Talvez, se a gente fosse ter medo disso, o medo seria por fazer o que a gente já faz toda noite, que é fazer de forma inconsciente. Qualquer coisa que a gente faz inconsciente deveria nos dar mais medo do que aquilo que a gente faz conscientemente. Imagina atravessar uma rua inconsciente. Isso deveria nos encher de pavor, porque eu posso ser atropelado, posso morrer porque estou atravessando a rua de forma inconsciente. Então, fazer as coisas conscientemente realmente é muito melhor, né? Muito mais tranquilo e está muito mais no nosso domínio do que fazer inconscientemente. Caramba, legal, demais, Wagner, legal mesmo. Obrigadão aí pelas orientações, informações, pelos ensinamentos. Eu acho que foi muito produtivo, muito bacana, muita coisa que a gente pôde voltar a refletir, muito conhecimento e algumas coisas novas, inclusive para mim, assim, algumas coisas que uns insights, né, alguns aprendizados. Cara, demais mesmo. Agradeço demais seu tempo, sua energia aí. Como eu faço com todos os convidados, já fica o convite para uma próxima conversa, para a gente falar sobre outros assuntos, outros temas. Na medida do possível, eu espero que as pessoas que estão assistindo essa entrevista e as outras demais entrevistas, né, que deem sua sugestão também de temas, inclusive, que a gente possa falar. Porque, como disse o Wagner, a gente tem muito conhecimento, muita coisa que a gente pode falar, e a gente quer saber o que vocês querem ouvir, né? O que vocês querem saber sobre gnose, sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, sobre alquimia, se já é possível. A gente pode aprofundar muito, mas obviamente dentro desse canal a gente tem algumas limitações, mas a gente pode falar muitas coisas muito interessantes e são muitos assuntos que a gente pode trabalhar e conversar. Bom, é isso da minha parte. Agradeço demais mais uma vez. Wagner, se quiser fazer alguma consideração final, um recado aí para o pessoal, fica à vontade e podemos ir finalizando. Beleza, Alan. Primeiramente, queria agradecer pelo espaço, né, de a gente poder dialogar, refletir sobre alguns assuntos relacionados ao conhecimento gnóstico. É sempre muito bom
e eu fico muito contente em poder compartilhar algo, e sempre que a gente compartilha algo, a gente aprende, né? Então, aqui foi um momento assim, muito especial, né? Você falou aí de ter aprendido algo e seguramente, né, muitas coisas que a gente discutiu aqui serviram, né, para fazer essa inquietação interior aumentar e fazer reflexões que vão realmente nos ajudando a avançar mais ainda. Então, é uma troca, né, de experiências que ocorre nesses encontros e que ajudaram muito nesse sentido. Então, queria agradecer o espaço, parabenizar pela iniciativa. Realmente, esses podcasts, essas mensagens, né, esse canal vai realmente dar muitos frutos, atingir muitas pessoas, despertar muitas consciências para esse caminho. Então, desde já, parabenizo pela iniciativa, pela organização, e conte com a gente para aquilo que precisarem. E aí, só uma mensagem final público, não deixem de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo, isso colabora muito para o crescimento do canal, para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Comentem aqui embaixo, né? Os comentários, eles são importantíssimos, a gente vai estar sempre muito atento ao que está sendo comentado. Como o Alan disse, deem sugestões, façam críticas construtivas, o que vocês quiserem, né, comentar, realmente vai ser muito importante para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, né? O canal está começando, né, ali com seus primeiros vídeos, mas em breve a gente vai ter aí um caudal de informações e ensinamentos, e sem dúvida alguma vai estar crescendo pela participação de todos vocês. E aí, uma mensagem direcionada aos estudantes, aos caminhantes, aqueles que ficaram até aqui, até o final desse vídeo, vão escutar essa mensagem final. Ao ingressarem nesse conhecimento, aqueles que já estão há algum tempo, aqueles que estão começando, lembre que é um caminho espinhoso. O caminho que nos conduz à autorrealização é um caminho oculto, é um caminho misterioso. A gente não sabe o que vai nos suceder, tanto na parte física como na parte interna. É um caminho de muitos desafios, coisas que a gente nem espera vão nos suceder, coisas que a gente não imagina vão acontecer, e o que é exigido da pessoa é ela seguir em frente, é ela continuar avançando, é ela continuar dando passos firmes e decididos, porque, ao final, vamos triunfar. Aquele que não desiste triunfa, porque ele tem a possibilidade de corrigir a sua rota. Não quer dizer que todos os passos que a gente vai dar são corretos, mas aquele que a gente pisou em falso e a gente não desiste, a gente no próximo passo tem a possibilidade de corrigir. Agora, aquele que desistiu, ele se fechou para isso. Ele se fechou para o próximo despertar, a próxima luz que vai ajudar ele a entender melhor por que ele errou no passo anterior. Então, a mensagem final que eu gostaria de trazer é: sigam em frente, não desistam, porque muitas vezes as dificuldades que a gente está encontrando nesse ponto do caminho, a luz ela vem a seguir, a luz está no próximo passo, a luz ela está no próximo evento, no próximo mês, na próxima semana, na próxima pessoa que a gente vai encontrar. O que nos é exigido é só não desistir, continuar trabalhando, batalhando, claro, a pessoa ela precisa trabalhar, né? Porém, aquele que não desiste sempre alcança a coroa da vitória. Então, um abraço a todos, obrigado, Alan, e nos vemos num próximo encontro. Valeu, Wagner, obrigadão mesmo. E aí, para finalizar, só, gente, tem os links aí na descrição, grupo de WhatsApp, os links das nossas mídias sociais, se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal de Brasília, como disse o Wagner, até, Wagner, se quiser, eu posso colocar o seu contato, por exemplo, né, um e-mail, alguma coisa assim, o que você quiser que eu coloque, eu posso colocar ali também na descrição, para quem é de Brasília, que tiver interesse em saber um pouco mais sobre o curso, sobre qualquer outras áreas do conhecimento, vou entrar em contato contigo e se informar, né? Perfeito. Gente, um abração, então. Obrigadão. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.